Eu vou ler o versículo 3, a igreja repete comigo, só para memorizar, diga: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Somente até aí podeis se assentar. Ore pelo pregador. Pai querido e amado, em nome de Jesus, essa noite tem a oportunidade de falar do teu amor, da tua palavra, Senhor. Tu és um Deus perfeito, tu és um Deus ilimitado, e é um grande desafio para nós homens falar de ti, porque nós somos imperfeitos, nós somos limitados. Somente pela tua graça e pela direção do teu Espírito Santo nós arriscamos, ó Deus, a falar, ó Deus, pelo menos um pouquinho da tua grandeza, da tua bondade sobre as nossas vidas. Pai, usa a minha vida, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Fale conosco, ó Deus, ainda que em poucos minutos. Fale conosco, Senhor, como tem ministrado nossa alma nos louvores, nas ministrações, nas orações essa noite, no cálice e no pão da Santa Ceia. Que o Senhor fale conosco também pela palavra. Senhor, nós pedimos, ensina-nos e guia-nos a te servir, conhecer-te mais e mais e te adorar hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava lembrando desse texto hoje, que o Senhor chama Moisés e dá todas essas coordenadas, coisa que Moisés não sabia, nem o povo. Ninguém sabia ainda o que Deus ia fazer. E é maravilhoso a gente saber que a Bíblia fala em um texto que Deus sempre, antes de fazer qualquer coisa grande na terra, tem muita gente, tem muita revelaçãozinha aí do tipo de sapato que você deve comprar. Essas revelações eu não dou muito crédito. Você amanhã te vejo usando uma camisa X, não. Deus ele traz revelações para a igreja, para o seu povo, sim, mas sempre coisas que seja relevante para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Ele, para o nosso bem-estar, sim, enquanto estiver aqui, mas principalmente para a nossa vida espiritual. Amém? Vivemos em constante batalha espiritual, e se não é Deus dirigir nossa vida, nos proteger, nos guardar, nos guiar, a gente erraria muito. Amém? Então Deus ele fala com Moisés e traz essa revelação. Tem um texto que diz que Deus não faz nada, né, sem primeiro revelar aos seus profetas, como antes de destruir Sodoma e Gomorra, foi lá na casa de Abraão anunciar o que ia fazer. Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló. Se tiver 50, tiver 40, você conhece a história, 30, 20, se tivesse 10, será que Deus ia destruir o ímpio junto com os justos? E lá também Deus fala com ele: não, Abraão, se eu achar 10 lá, na verdade era só 4, que findou em 3, que a mulher de Ló olhou para trás. Enfim, Deus sempre manifestou através dos profetas, dos sacerdotes de Israel. Sempre com Israel Deus deu sinais. Amém, irmãos? Pode ver que aquela nação é um povo que é tido como um reloginho espiritual. O que vai acontecendo por lá, tem coisas para desenrolar ainda na escatologia dos últimos tempos. Deus vai revelar a eles. Para nós Deus já revelou, já está na Bíblia. Claro, se a gente tem que estar sempre ligado em Deus, orando, jejuando, buscando para estar recebendo do Espírito Santo, amém? Essa fluência sobre a palavra e sobre as nossas vidas. Então Deus chama Moisés e disse assim: olha, Moisés, chegou o dia. Vocês sabem, tem toda aquela história já, que eu não vou ler do capítulo 11 até o primeiro lá da história, quando Moisés é escolhido. Enfim, Deus deu a missão para ele tirar o povo do Egito, de uma terra que ele havia saído já há 40 anos atrás. Saiu como um criminoso, e Deus agora vai fazer ele voltar. E Deus diz para ele que ele é o escolhido. Ele disse que tinha fala difícil, alguns falam que ele era gago, ele não ia enfrentar um faraó porque ele era gago, o homem não ia ter paciência com ele. Deus levanta o seu irmão Arão, que falava bem, para falar com o faraó, enfim, e Moisés falar com Deus. Essa história aí das 10 pragas, amém? Todo esse processo aí a gente vai pular para resumir aqui no que é essencial para essa noite, para a nossa vida, amém? Nessa palavra que não seja longa, mas suficiente para a gente entender algo de Deus e aplicar na nossa vida hoje. Então Deus fala com ele, depois de toda essa situação. Eles estão esperando o momento, porque Deus já tinha mandado todo tipo de, pelo menos 10 pragas já tinha acontecido, 9, né? Pragas tinham acontecido no Egito. Isso porque o faraó tinha um coração endurecido. Quando ele falava para Moisés que ia libertar o povo, era de maneira irônica: tá bom, vai que eu vou libertar o povo. Tira as rãs de nós, tira as moscas de nós, tira os piolhos da nossa terra, afasta de nós essa praga, faz as águas que virou sangue virar água de novo, potável.
e eu vou libertar. Mas ele falava só por um momento, vamos dizer assim, meio que enganando a Moisés, porque a Deus ninguém engana. Passava um dia, dois, ele não libertava. Moisés ia orar, Deus falava assim: vai, toca nas águas, vai e faz isso, vai, diga para Faraó que eu vou mandar serpente, vou mandar isso, vou mandar saraiva, vou destruir os campos. E mesmo assim a Bíblia diz que o coração de Faraó sempre se endurecia para obedecer o Senhor. Ele não queria obedecer a Deus. E Deus usou tudo isso para revelar o seu amor à igreja, a Moisés e ao povo hebreu, e também mostrar a justiça, né, a Israel, e juízo contra aqueles, né, o faraó, que tinha o coração duro contra as ordenanças, os mandamentos, vamos dizer hoje, contra a palavra de Deus. Infelizmente, o ser humano, nós somos assim de certa forma de dura cerviz. Nós somos de certa forma relutante para obedecer a Deus. A gente tem dificuldade de lidar com quem a gente vê, ainda mais com quem a gente é invisível, que a gente não vê. A gente tem que usar a fé para crer em Deus. A gente tem que usar a fé e a obediência para praticar a palavra, amém? Para servir ao Senhor. Não é fácil para nós seres humanos. Por isso que a Bíblia diz, Jesus diz que bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Você é uma pessoa que crê em Deus, crê em Jesus, pratica a sua palavra, você é bem-aventurado. E o significado da palavra bem-aventurado é felicíssimo, que é uma máxima, amém, para quem é feliz. Felicíssimo é o significado da palavra bem-aventurado. E Moisés é este bem-aventurado que está recebendo de Deus direcionamento para o seu povo. E Deus diz: essa noite, imagina a gente receber uma mensagem dessa, você não sabe. Na minha expectativa de vida, sei lá, ainda Jesus vai demorar 10, 20, 30, 50, 100 anos para voltar, que eu ainda vou viver, vou realizar sonhos. Mas a gente não sabe se realmente, já pensou se fosse hoje a noite do retorno de Cristo, de arrebatar a igreja, ou se for amanhã à noite. Porém o Senhor vai dar sinais, amém, igreja? E depois ele vem e confirma. E depois de todos os sinais das pragas, Deus vem e agora fala diretamente disso: olha, Moisés, quando eu vier sobre o Egito, essa praga agora vai ser uma coisa que vai tocar direto o coração do faraó, porque eu vou matar todos os primogênitos, todo o primeiro filho de cada casa, e do gado e das ovelhas, todo aquele primeiro bezerro que nasceu de uma novilha, toda a primeira cria vai amanhecer morto, tanto dos homens como dos animais. A gente acha duro, é um golpe duro contra Faraó, mas tudo isso aqui é simbolismo, aconteceu realmente. Mas tudo isso aqui apontava para, amém, que um dia o próprio Deus ia sacrificar o seu primogênito. E a gente às vezes esquece, fica com dó do faraó e de todos os pais e mães que perderam seus filhos primogênitos naquela noite. E a gente às vezes não tem esse mesmo sentimento, né, de amor, de comiseração por Deus, que também sacrificou o seu filho. E não é um filho rebelde, um filho que era seu perfeito, um filho perfeito, amém? Então ele diz: essa noite eu vou descer e eu vou dar alguns sinais, porém existe, ele disse assim, um direcionamento para que vocês possam exercitar a fé e a obediência de vocês. Ontem lá no ponto de pregação, na inauguração, Deus me deu algo lá que eu falei rápido com a igreja, que, amados, muitas vezes a gente olha para a Bíblia e fala: por que tem tantas regras, tantos princípios na Bíblia para a gente seguir? Que na verdade nem são regras, são princípios, amém? Para a gente seguir. Não poderia ser mais fácil do que é? Irmãos, coisa difícil era você e eu ser salvos se Jesus não tivesse vindo. Aliás, a Bíblia diz que isso é impossível. Se Deus não enviasse o seu filho, seria impossível você e eu sermos salvos, amém? Então, Deus deixou todas essas coisas para que nós possamos exercitar a nossa fé, amém? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Tiago vai dizer que a fé, esse sentimento que a gente tem que crer em Deus, se fossem as obras, essa fé é morta para Deus. Ou seja, as obras não salvam, mas elas precisam, né? As obras, elas trazem o quê? Exercícios para nós desenvolvermos a nossa fé, porque a Bíblia diz que sem fé, lá em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? E como é que eu faço para ter fé? A Bíblia também diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra.
Hoje nós não temos o Espírito Santo falando, hoje nós temos o Espírito Santo, aliás, mas falando com todos nós, mas o ser humano, ele anda tão caído, tão afastado de Deus, que já o homem de hoje, pós-moderno, tem dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso Deus deixou a palavra, que se pelo menos a gente seguir o básico da palavra, aceitar Jesus, descer as águas, tomar a ceia, praticar a bondade, as boas obras, amém? E manter a sua fé firme em Deus, você é como se já tivesse garantido a sua salvação, amém? Então Deus diz assim: porém quando eu vier sobre o Egito, eu vou deixar algo que vai ser uma marca. Eu vou passar algo para você fazer, Moisés, a gente sabe que foi Josué que organizou, e Arão, e os líderes de Israel, os 12 patriarcas, para cada tribo, que tiver os seus, hoje nós estamos, tadinha da Stephanie, hoje nós estamos com a escolinha fechada, né? Hoje não teve a professorinha, né? E hoje os dois bebês, a Jaqueline está com o bebezão dormindo, tadinha. Porque a criança vê o som da igreja, até acostumar, né? Aí quando tem a escolinha, eles ficam brincando, ficam aprendendo lá dentro. Mas amém, né? Porque aí é natural da criança, né? Ela quer correr, ela quer brincar, é natural da criança, não fique normal. Se a criança não brincar, não correr, não chorar, não é criança, né? Por isso nós temos a escolinha, que hoje ficou fechada, e aí não teve aulinha para elas, né? E as irmãs tiveram que ficar segurando o bebê no colo aí. Eu vou correr um pouquinho, amém? Então Deus falou assim: Moisés, chegou a noite, amém? Chegou o tempo em que eu vou de vez agora tocar em Faraó, e dessa vez ele vai liberar vocês, que vai ser por um tempo só. Ele não fala tudo isso para Moisés, mas vai ser suficiente, amém, igreja? Para dar tempo de vocês escapar dessa opressão egípcia, desse governo opressor que já durava mais de 430 anos. Então é hoje. Porém eu vou passar para vocês umas regrinhas. Pegue um cordeiro de 1 ano, ou um cabrito que não tenha mancha, leva ele para dentro de casa. Se a família for pequena para comer um cabrito, porque é muita carne, chama a família mais pobre, vizinha, que também não tem um cabrito, junta umas 2 famílias ou 3 e come. Naquela época as famílias tinham 7, 8, 10, 12 filhos, era normal, 14, amém? Mas se ainda assim for pequena a família para comer um cabrito, então você vai chamar o vizinho. Isso é o que, igreja? Comunhão. As coisas de Deus a gente não pode querer só para nós, amém? Eu estou feliz, eu encontrei uma igreja que prega a palavra, eu vou convidar minha vizinha para ir lá, eu vou convidar um parente meu para ir lá. É um lugar que as pessoas lá são uma igreja simples, mas é uma igreja séria, prega a palavra, os irmãos aparentemente são sérios, são dedicados nas coisas de Deus, amém? Trazer, achei um lugar que estou sendo abençoado, eu vou levar mais pessoas para lá, para aprender também e crescer. Então, comunhão, pega o cabrito e chame os vizinhos para... Nos dias de hoje eu sei que é difícil, irmãos, colocar alguém dentro de casa. Se fosse hoje seria muito difícil. Mas como ele estava falando só do povo hebreu, que era um povo que tinha a mesma fé, a mesma cultura, era como se fossem irmãos, né? Então ficaria mais fácil. Os hebreus, faça isso. E quando vocês sacrificar o cabrito, não pode ser comido cozido. Ele vai ter que ser um churrasco, tem que ser assado na brasa. Tem um porquê. Deus ordenou que eles não comessem o sangue do animal, porque o sangue representa a vida, amém? A gente sabe hoje pela medicina também por causa das impurezas do sangue, e o sangue do bode é muito forte, do cordeiro também. Então Deus manda eles assar, amém? Não havia esse conhecimento, essa ciência medicinal. Então Deus manda eles assar, e eles têm que obedecer, eles têm que crer e obedecer, amém? Então eles vão assar, tem que ser sem sangue a carne, com ervas amargosas. Alguns dizem que era escarola, pode ser uma outra erva da época, amém? Um agrião, sei lá, uma outra erva que não existe mais. Era uma erva amargosa, para eles lembrar todo ano, ou todo mês, quando eles celebravam a ceia, eles iam lembrar: o pão representa o socorro de Deus, o alimento diário, amém? As ervas amargosas com água e sal, que os judeus até hoje praticam assim, representavam os 430 anos de escravidão e de sofrimento. Ou seja, Deus queria que eles trouxessem a memória que agora Deus vai dar um novo caminho, vai dar uma nova terra, uma terra que mana leite e mel, vai tirar do Egito, eles vão deixar de ser escravos e cada um vai ter a sua terra. Ou seja, a Páscoa, a Santa Ceia fala de muita coisa, fala de comunhão, mas fala, amém, de oportunidades, fala de portas abertas, fala de novas chances, de coisas
nova que Deus cria, de milagres novos, de terra nova, de bênção nova, amém? Fala de desafio também, porque é um caminho novo. Vai deixar de um povo que viveu 430 anos fazendo só o que lhe mandava, estava viciado, acostumado à sua mente, é uma voz de comando. Agora são livres, vão andar, vão viver, vão ser livres. É um desafio. Quando você sai de empregado e você vira patrão, é um desafio até você acostumar e aprender a administrar, porque sempre tem alguém pensando por você, e agora você tem que pensar em tudo. E eles tinham uma mente escrava, e vai levar anos, vão passar 40 anos no deserto, mais uns 20 na terra prometida, para poder eles aprenderem a valorizar a terra, a valorizar a bênção que era ter uma terra própria, ter uma fazendinha, ter um rio, ter um lugar para pescar, sem pagar imposto, sem ser escravo de ninguém, cortar a sua própria lenha no dia que quer, amém? Comer o que quiser, porque escravo não pode escolher a comida, mas quando você é livre, você escolhe, amém? Por isso que a chamada do Evangelho sempre nos chama para a liberdade. Não é para prisão. Largar o mundo e servir a Jesus não é prisão, pelo contrário, o mundo que é a prisão. E para a pessoa deixar o mundo, ele recebe de Deus o amor. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar por mim, entrará e sairá. Por que entra e sai? Sai do mundo e entra para o reino de Deus. E também é uma porta aberta de liberdade. Ninguém faz a obra por obrigação, e sim por amor. Então ele diz: vocês vão sair, mas tem que ser essa noite. Aí Deus fala assim para eles lá no versículo mais embaixo: vocês vão tirar, quando vocês sacrificar o cordeiro, apara o sangue numa vasilha. Pega um isopo, é uma linguagem antiga. Tem uma estopa, que é na minha terra a gente chama aquilo de cabacinha. Parece um pepino desse tamanho assim, só que quando seca, vira uma bucha. Sabe, hoje é mais conhecido como bucha orgânica. Quem já viu aquelas buchas orgânicas assim? Né? Hoje eles vendem umas rolinhas cortadas. Eles pegam lá o isopo, é como se fosse um pincel, e vai nos umbrais da porta, e passa na verga da porta o sangue, em todas as casas dos hebreus, manda eles passar o sangue, na casa que matou o cabrito, na casa que se ajuntou, toda a casa de hebreu tem que ter a marca do sangue. Se algum egípcio se converter, né, ao Deus de Israel, ao judaísmo, então, que não era assim chamado, mas se converter à nossa fé, e ele estiver dentro da casa, ele também não morrerá. Mas aquele que não se converter até lá, eu vou descer. E no hebraico chama-se psar. O que é a palavra psar do hebraico? A gente chama de Páscoa. O psar do hebraico significa pular além da marca, ou literalmente passar por cima. Ele diz: olha, eu vou essa noite passar em todo o Egito, e quando o espírito da morte for passando, haverá um sinal para ele reconhecer quem vai ficar vivo e quem vai morrer, quem vai ser salvo, em outras palavras, e quem vai perecer. Qual é o sinal? Diga: o sangue. Por que a igreja até hoje, depois de 2000 anos, ainda está ministrando o pão e o cálice, o pão e o cálice? Não pode ser só o pão, tem que ter o cálice. É exatamente no sangue. É incrível como que às vezes a gente não lê a Bíblia e deixa outras pessoas dirigir nossa vida. E na Bíblia está que Jesus deu o pão e deu o cálice, porque é exatamente no sangue que está o mistério. Não foi só no corpo de Cristo o sacrifício, mas todo o sacrifício para esmagar o seu corpo, dilacerar o seu corpo, foi para ele verter o sangue, porque ele está morrendo como um cordeiro, que tem um sangue puro, imaculado, porque de Cristo até Moisés, os bodes, os cordeiros morriam para cobrir o pecado do homem, porque era um animal que é irracional. Agora vem Cristo, o Filho de Deus, consciente da sua missão, e ele morre na cruz e satisfaz o desejo de vingança de Deus contra a humanidade. E o sangue de Jesus, diz a Bíblia, é que nos purifica de todo o pecado, conforme o apóstolo João escreveu. É o sangue de Jesus. Se nós confessarmos nosso pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele diz: então tira o sangue e passa nos umbrais das portas. E toda casa que eu ver o sangue, este será o sinal. Vou passar por cima. E não haverá nessa casa, o que, igreja? Praga. Não haverá. Quando você, irmão, você, irmã, decide: eu vou servir a Jesus. Não sou perfeito, amém, irmãos? Não estou falando para você ser perfeito, nem o ser humano é. Mas eu vou servir a Jesus. Eu vou seguir o Evangelho de Cristo, amém? E eu vou tomar sobre a minha vida o sangue de Cristo. Eu vou participar da Santa Ceia, vou tomar, amém? O corpo dá o direito da ressurreição no último dia para a vida eterna. E o sangue é que me purifica e lava a minha alma de todo o pecado e toda imundícia que esse mundo jogou sobre mim, ou escolhas erradas que eu fiz. E esse processo, esse ritual, até hoje está de pé, mais de 2000 anos,
contando com o tempo de Moisés, 3.500 anos de história da primeira Páscoa até hoje. E a memória de Cristo está rodando em toda a terra, os pregadores falando desse evangelho, e a gente está em toda a terra fazendo uma obra, pregadores que nem se conhecem, mas cumprindo a mesma missão. Em toda a terra tem gente pregando. Olha que mistério, em toda a terra tem gente pregando, que não participou da mesma escola, que não tem o mesmo mentor, a não ser o Espírito Santo em nossas vidas, e estamos fazendo uma obra para alguém, que é para Jesus. E eu creio que isso agrada a Deus, e Deus vai nos recompensar com a vida eterna. Pastor, e as demais coisas? Ele acrescenta, amém? Nós pregamos aqui que as demais coisas Jesus acrescenta. Então ele diz assim: porém, era uma obra que Deus tinha pressa. Chega um momento na sua vida que o Espírito Santo, ele não força você, mas ele aperta no sentido amoroso. Ele nos cerca de bênçãos, ele nos cerca de experiências, que você chega ao seguinte consenso: chegou meu tempo de servir a Deus. Comigo foi assim, amém, irmãos? Eu era jovem, eu tinha só 25 anos de idade quando eu aceitei a Jesus, ia fazer 25. E aconteceu tanta coisa naquele ano que eu falei assim: olha, por tudo que eu estou ouvindo de Deus, eu não ia em igreja nenhuma, eu dizia que eu era à toa, porque eu nem era católico, nem era evangélico, eu era à toa. Porém eu não era ateu, que eu cria em Deus, eu cria que Deus existe. Eu dizia assim: eu sou à toa, não sou de igreja nenhuma, porque se um dia eu for ser crente, eu quero ser crente. Eu falava assim: se um dia eu passar para a lei dos crentes, eu quero ser um cristão, um crente de verdade, amém? Não que a gente é perfeito, mas ia servir a Deus com intensidade, com sinceridade. Então com você, eu creio que com todo mundo é da mesma forma. Não é por força, mas chega um tempo que o amor de Deus começa a acontecer tanta coisa boa na sua vida, amém? Ou coisas ruins também, que tudo vai contribuir para você chegar no entendimento que Deus está te chamando, que é tempo de você, amém? Se entregar e dizer: Senhor, eu vou andar assim, eu vou, Pai amado, eu vou seguir a Tua palavra, que não é difícil, aliás, não é impossível servir a Deus, amém? Para o ser humano. E eu vou procurar seguir a Tua palavra, o Teu evangelho. E aí o Senhor disse: Moisés, eu tenho pressa. Em outras palavras, Moisés, eu tenho pressa para realizar essa obra. Eu tenho pressa para quebrar a escravidão do Egito. Eu tenho pressa para tirar a opressão de sobre vocês. Ele diz: Moisés, é para comer o cabrito apressadamente. Vocês leram comigo? E assim comereis, com os vossos lombos cingidos. Se der tempo eu falo rapidinho, Efésios capítulo 6. Paulo diz que nós temos que estar com o capacete da salvação. E ele fala lá em outra linguagem, né? Deveria estar com a cabeça protegida, os sapatos nos pés, os lombos cingidos, cajado na mão, amém? Porque que hora ia passar esse anjo da morte? Poderia ser meia-noite, 1 da manhã, ou 2 ou 3 da manhã, ou 4 ou 5 da manhã, quase amanhecendo. Eles fizeram uma vigília, a noite inteira ficaram acordados, lendo fogo, assa o cabrito, como um pedacinho de pão, como um pouquinho de erva amargosa. Olha, imagina a expectativa que foi aquela noite. Qualquer hora o Senhor vai descer do céu e vai fazer um grande sinal, mais um grande sinal no Egito, porque ao tempo que era uma praga para o Egito, era uma bênção para o povo hebreu, amém? O que eu quero dizer com isso, irmãos, para resumir? Hoje na terra, no Novo Testamento, nessa nova era, ainda hoje o Espírito Santo está dando sinais. Você vê para o mundo cada dia. Apocalipse capítulo 22 versículo 11 revela que nos últimos tempos o justo deveria buscar mais a justiça. O Apocalipse capítulo 22 versículo 11 diz: aquele que é santo se santifique mais ainda, o que é justo faça ainda cada vez mais a justiça, com mais intensidade, com mais excelência. Por quê? Ele diz: tá, cada dia o ímpio vai estar mais ímpio, o injusto mais injusto, amém? Então nós temos que entender que há muitos sinais. O mundo está cada dia pior, sim ou não, igreja? Está cada dia, os crimes são mais cruéis, a corrupção é mundial, a injustiça é uma coisa absurda dentro das empresas, em qualquer lugar, amém? Nós temos que entender os sinais que a terra, que o universo, que o mundo está dando, que perto está, de quê? A volta de Cristo para buscar a igreja como Ele prometeu. Lombos cingido com a verdade, está escrito em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus. Eu estou correndo para você entender, ele fala: tem que estar com o peitoral cingido, os lombos cingidos com a verdade, o peitoral cingido com a couraça da justiça,
o capacete da salvação, os pés calçados na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o cajado na mão, amém? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É tempo de nós, amém, irmãos, ler a Bíblia, se encher de Bíblia, de palavra. Para quê? Para afrontar as pessoas? Não, para nos defender pela fé dos ataques malignos e também para poder ministrar a palavra de Deus, amém? Aqueles que pedem, aqueles que merecem, aqueles que pedem uma oração, a gente poder ministrar a palavra, e com a palavra de Deus nós abençoamos vidas. Você consegue ajudar pessoas, então ela é uma espada contra o inimigo, mas ela é bênção para quem recebe, amém? Ele diz: então comereis apressadamente, porque eu não sei nem você a hora que Jesus vai voltar. A gente tem que viver todos os dias de maneira santa, de maneira correta, amém? Porque qualquer hora a trombeta pode tocar e Jesus descer. E a igreja nossa nos últimos dias está assim. A gente vê se pregar muito, como diz o louvor do Lázaro, né? Se fala muito de prosperidade, de riqueza nessa terra. E se uma hora Jesus tocar a trombeta, como aquela noite eles tiveram que sair correndo. As casas que eles tinham construído no Egito, ficou no Egito. Deus vai dar uma nova casa, viraram nômades. Vão morar agora em cabanas. Vamos ficar de pé e já orar, amém? Para não ficar tarde, eu quero orar pelo caderno, orar pelas famílias. Mas eu quero deixar essa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Qual é a palavra essa noite, pastor? Resumindo, irmãos, guarde um sinal de Deus na tua vida, que haja sobre ti um selo do Espírito Santo, que você possa viver todos os dias não morrendo de medo, você anda de cabeça erguida, que você viva feliz, porque pode demorar muitos anos para Jesus voltar ainda, e você não vai ter uma vida medrosa, opressa, não, mas que você possa, amém? Que você possa viver todos os dias da sua vida possamos viver todos os dias da nossa vida na expectativa de que Jesus irá voltar. Os sinais estão se cumprindo e a gente vai deixando, uma semana passa, outro mês passa, outro ano passa, depois eu decido, depois eu me entrego, depois eu batizo, depois eu vou assumir essa missão. Eu sei que Jesus está me chamando para uma missão, mas aí eu não tenho coragem de me entregar agora. Que nós possamos aceitar de Deus esse tempo, essa chamada, essa missão, e deixar o Espírito Santo nos marcar com o selo, que lá no Antigo Testamento era o sangue de um cordeiro, de um cabrito, de um bode. Que hoje seja a marca de Deus, que você ande nessa terra, meu irmão, minha irmã, que você viva ali, ficar uma noite só, que você possa ficar mais 10, 20 anos, 50 anos, que você possa viver mais, 100 anos na terra, mas que você viva sempre, aleluia, marcado por Jesus, sabendo: eu sou de Deus, eu aceitei a palavra do Senhor, eu estou praticando a palavra de Deus, então eu tenho a marca. Eu nem fico preocupado que dia, que hora da madrugada ele vai tocar a trombeta, porque eu estou preparado, eu estou selado. Peça para o Espírito Santo passar o isopo, peça para o Espírito Santo passar este sangue na tua vida. Peça para você que hoje estava aqui, tomou a Santa Ceia, tomou o cálice, eu te digo, você já tem essa marca, e essa marca vai te guardar, essa marca vai te proteger das maldições do inferno. A marca, você que tem Jesus na sua vida, você tem uma marca espiritual. O inferno não tem poder sobre a tua vida, Satanás não irá te dominar. Você tem a marca de Cristo na tua vida. A marca do sangue de Cristo significa a marca da misericórdia de Deus, é a marca do amor de Deus para a tua vida, é a marca do Espírito Santo na tua vida. Quem tem essa marca na sua vida tem a proteção de Deus, tem a proteção divina sobre a tua vida. Praga alguma vai chegar na tua vida, as maldições, as pragas, as condenações do inferno, que é para o ímpio. O mundo sim será condenado, você não, porque naquele grande dia Jesus virá. E como é que o Espírito Santo vai enxergar na terra quem é de Deus e quem não é? Se tem tanta religião, tem tanta gente falando que tem a marca do sangue, falar que tem é uma coisa, e ter de fato e de verdade é outra. Só tem aqueles que, aleluia, de maneira misteriosa aceitaram a Jesus, de maneira gloriosa, aleluia, estão vivendo pela fé. Todo aquele que crê em Jesus está vivendo pela fé. Todo aquele que crê em Jesus está invocando o seu nome na sua vida. Ele é marcado pelo Espírito Santo. E aquele que tem a marca do sangue na sua vida, aquele que tem a marca do cordeiro em sua vida, quando
Jesus voltar nas nuvens e ele então der a ordem, tocar a trombeta, o Espírito Santo vai passar na terra, sobre toda a terra, Brasil, Estados Unidos, Japão, toda a terra. E quando o Espírito Santo descer sobre a terra ali, ele vai enxergar pela marca do sangue. E isto é um sinal perpétuo, está lá no texto: e isso vos será por um sinal perpétuo, de geração em geração. É o mesmo sinal. Se lá foi um cabrito, o sangue de um cabrito, hoje é o sangue de Cristo, o Filho de Deus. Então, meu irmão, essa é a mensagem essa noite: não perca a marca, não saia debaixo dos sinais de Deus, permaneça no lugar sagrado, permaneça buscando a Deus, permaneça buscando na palavra e sempre clamando, dizendo: Jesus, mantenha a marca do teu sangue na minha vida, sangue remidor, sangue santificador, sangue purificador, lava a minha vida, a minha alma, Senhor, pois eu quero ser santo, eu quero ser marcado, não pelo pecado, eu não quero ser marcado, manchado, eu não quero ser manchado pelo pecado, pela maldição, pela condenação do mundo, pelos vícios, não, Senhor, eu quero ser marcado, aleluia, pelo sangue de Cristo. E não, aí você pode viver despreocupado, meu irmão, minha irmã, viva despreocupado, porque na hora que ele tocar a trombeta, a última trombeta, na hora que ele vier buscar a igreja, você será arrebatado onde você estiver, porque ele sabe quem é seu, ele vai reconhecer os seus. E qual é o sinal? Diga comigo: o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Aleluia. Eu quero orar, eu quero pedir oração, por um irmão que está afastado. Hoje ele passou aqui, caiu no mundo das drogas, tem família, tem esposa, tem um filho, uma filha, e já está mais de 3 anos nas ruas, não consegue. 3 anos nas ruas não, porque ele estava até pouco tempo em casa, já passou em várias clínicas, mas ele não consegue ficar nas clínicas, se sente fraco, o vício, a tentação domina e ele sai. Hoje ele veio ali, pediu uma camisa, eu dei para ele, e aí ele foi embora, disse que numa clínica, não sei se foi, se vai, mas quero pedir oração por ele, Danivan. Depois eu quero pedir oração por um sobrinho meu chamado Edson Simplício, e também por um irmão meu chamado Gil Derlan, o Gil. Enquanto você ora pelo meu irmão Gil, pelo meu sobrinho Edson e por esse irmão Danivan, eu quero enquanto vocês oram pela minha família, eu me comprometo a orar pela sua e pelo caderno também. Meu cunhado Cleide, vamos orar também pelo João Paulo, um outro jovem chamado João Paulo, Iago e Joaquim, amém? Se você não lembrar na hora, mas nós já colocamos aqui, amém? Diante de Deus, estenda as mãos para esse caderno, ore por essas famílias. Nós temos aqui quase 600 nomes aqui nesse caderno, de pessoas que passaram na porta e deixaram, e de alguns irmãos aqui da igreja. Em seguida nós vamos orar, vamos encerrar, amém? Leva essa palavra: que haja a marca de Cristo sobre a tua vida, e que você seja um sinal de Deus lá dentro da tua casa, tua família, todos possam saber que você é um cristão, que você tem a marca de Cristo em sua vida. Essa marca vai te salvar e vai trazer salvação para dentro da tua casa também, porque toda casa que tinha a marca do sangue, não era só a porta que era salva, todos que estavam ali dentro estavam salvos, protegidos pela marca do sangue. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está esse caderno com tantos nomes, e eu pedi para a tua igreja orar comigo pelo irmão Gil, amado, pelo Iago, João Paulo, Senhor, pelo Joaquim, pelo Danivan, Senhor, e pelo Edson, e por cada um aqui que tem um parente que precisa de oração, seja vício do álcool, seja vício de droga, seja ela qual for, todo tipo de droga, sintético ou não, que o teu Espírito Santo, que é poderoso, Senhor, eu creio em ti, Espírito Santo, eu sei que tu és tremendo e poderoso para convencer o homem e libertá-lo do pecado, da justiça e do juízo, e é por isso que eu continuo orando, porque eu creio mesmo, eu creio, Senhor, no teu agir, no teu poder, na tua palavra, Pai, eu creio na oração da igreja, na oração dos crentes, é por isso que eu me uno em oração com esta igreja, por essas famílias. Eu peço oração pela minha família e oro pela família do meu irmão, pela família da minha irmã que está aqui essa noite,
noite, Senhor, derrama essa unção na casa dele, que haja uma marca lá, Senhor, na casa de cada um. Pai amado, eu te peço essa noite, coloca a tua marca. Espírito Santo, visite a casa de cada parente meu. Igreja, peça isso também. Senhor, envia o teu anjo a marcar essa noite a casa de cada um dos nossos parentes e familiares, até aqueles que estão desanimados, que não estão te servindo, que não vêm para a igreja, que não oram mais. Senhor, mas tu és misericordioso. Nós estamos aqui, Senhor, ainda que num grupo pequeno, mas nós estamos aqui para representar toda a família Miquidad, os irmãos que faltaram hoje, os que vieram pela manhã, os que vieram agora à noite, todo aquele povo que foi no culto de inauguração ontem à noite, ali, meu Deus, no Jardim Maracá, Senhor. Pai amado, a família do meu irmão, quem está colocando alguém perante ti, e todos que estão nesse caderno, os nomes, famílias, jovens, crianças, que o Senhor visita essa noite com libertação, com cura, com transformação, Senhor, que haja em nós a fé, a obediência, para executar, ó Deus, para praticar a tua palavra, Senhor, porque foi através da obediência que o povo hebreu se salvou. Meu Deus, poderia ser que o cara só tinha um cabrito, mas ele queria salvação, e ele foi lá e sacrificou aquele cabrito, só para passar o sangue na porta, e ainda depois consumiu toda a sua carne. Mas o Senhor é um Deus de novidade, o Senhor é um Deus que é galardoador, o Senhor é um Deus que é recompensador, e todo sacrifício que nós fazemos, há uma recompensa. O Senhor recompensa, o Senhor retribui com bênçãos e milagres, e nós estamos aqui essa noite de domingo, Senhor, sacrificando, adorando, ainda que cansado, ainda que trabalhou o dia inteiro e correu, mas nós estamos aqui alegre e feliz para a glória de Cristo. Senhor, visita a casa da minha irmã, a família de cada um que aqui está, com graça, poder e unção, a família, Pai, dos obreiros, dos pastores, pastor Anderson, pastor Caetano, pastora Jaqueline que aqui está, com as suas famílias, o pastor Dimas, Pai amado, a pastora Rose, que o Senhor visite a cada um deles, derramando a unção de cura, libertação, expulsa todo o mal, toda a mazela, abençoe, Pai, a nossa família essa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém. A igreja diz, está fraco, a igreja diz amém. E as palmas engrandecem a Jesus. Eu creio no agir de Deus, do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Quero que valorize. Faz um dó mesmo. Ajuda eu aí. Você é um ser, para terminar, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Temos um Deus grande, seu complexo inteiro, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem, porque Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Quem crê? Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Cante. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aleluias. Diga: em Cristo Jesus somos mais que vencedores.